moderar esse painel sobre acústica, eu convido ao palco Deleon Rocha. Vamos lá, pessoal, boa tarde mais uma vez. Retornando aí do COF, nós vamos ter agora um painel, então, sobre acústica e inovação, né? Eu acho que é um tema muito relevante e está super em alta aí, né, Alexandre? Muitas dúvidas e eu espero que a gente possa colaborar com as dúvidas, responder as perguntas e sair daqui com mais conhecimento, que esse é o objetivo. E para compartilhar esse conhecimento, eu convido para participar desse debate o nosso engenheiro mestre Alexandre Brits, diretor da GPID. Convido também Herbert Pereira, ele é coordenador de desenvolvimento, 10 anos de experiência no setor químico para a indústria, formado em gestão ambiental e química, é responsável pelos principais desenvolvimentos de produtos no setor da construção civil na Quimicril. E convido também para integrar aqui o debate o engenheiro industrial Aparecido Bonifácio, engenheiro industrial mecânico com extensão em administração de empresas, especialização em acústica pela Poli USP, foi professor do curso de engenharia da Unisanta, em Santos, por 16 anos, e paralelamente atuou na gestão da qualidade da indústria automobilística. Há 20 anos vem atuando na construção civil, respondendo pela gestão fabril e inovação em indústrias de esquadrias. Atualmente está na Atenuação. Seja bem-vindo, mestre. Bem, para a gente começar esse bate-papo, né? Em formato de bate-papo, a gente vai compartilhar informações com vocês. Eu comentei a respeito da acústica, ruído de impacto, que tem sido alvo de muitas questões, muitos questionamentos. O Alexandre Brits, ele, no ano de 2018, percorreu muitos estados aí brasileiros, falando de norma de desempenho e falando da aplicação na prática da norma de desempenho, né? Eu acho que a acústica é um dos temas mais polêmicos. É isso, Alexandre? O que você pode compartilhar conosco? A norma de desempenho, ela não tem muita novidade, né? Ela tem, na maioria dos cursos, né, que... Para começar, eu não dou curso da norma de desempenho. Eu dou curso do conceito de desempenho, que é dado na USP, o professor foi cadeira lá... quantos anos? 30 anos, professor? Né? E o conceito de desempenho é ensinado lá há muitos anos. Então, eu fiz mestrado lá em 2003, 2004, e sempre foi ensinado o conceito de desempenho. Quando a norma de desempenho saiu, ela se remete a mais de 200 normas, que já existem há mais de 10 anos. Então, por exemplo, agora tem que atender térmico, acústico, essas normas já existiam. Agora, tem uma novidade na norma de desempenho, uma das únicas novidades, é o ruído de impacto, porque as normas que o Bonifácio está aí para complementar, as normas que existiam, que são antigas, da década de 80, elas tratavam do ruído aéreo, né? Então, foi uma surpresa, porque as pessoas não tinham o ensaio. O engraçado, o curioso, é que a gente confiou muito, né, inclusive nas discussões de norma, o primeiro texto, que já existiam os textos desde o começo de 2000, o primeiro texto da norma de desempenho, que ela não pode ser prescritiva, ela tinha até um erro conceitual, falava assim, 80 dB, que a gente vai abordar muito hoje, e tinha uma nota para ajudar os construtores, que isso você consegue até achar na internet. Tinha uma nota falando que 80 dB correspondia a uma laje maciça de concreto de 10 centímetros. É um erro absurdo, porque não pode ter prescrição na norma, mas isso era para dar uma garantia, o construtor que fazia econômico, enfim, que a laje de 10 centímetros zero passa.
Isso veio de bibliografia, de ensaio anterior, enfim, mas não tinha muita coisa no Brasil, então acabou se confiando. Quando foi fazer os ensaios na prática, viu que uma laje de 10 não dava 80, independente do sistema construtivo, dava muito mais. Então, isso é uma polêmica danada. Então, isso houve uma necessidade do mercado correr atrás para melhorar o desempenho acústico na parte de impacto de piso. E dentro dessa necessidade, com a sua expertise, o que você pode compartilhar conosco hoje? Eu trouxe uma apresentação rápida, que eu vou abordar um histórico do que foi feito. Então, na parte de atenuação acústica de piso, né? Volto a falar, a norma foi publicada em 2010, né? Falam 2013, mas ela foi publicada em 2010, e depois, por questões políticas, econômicas, ela foi prorrogada e acabou sendo publicada em 2013, que é a que está válida hoje. Mas o problema de acústica é um problema de conforto também. Então, as grandes construtoras que se preocupavam em ter um produto melhor, elas já investiam em soluções acústicas desde a década de 90. Né? Inclusive, a professora não veio aqui, a Mércia, mas ela fez a professora Mércia, que foi orientanda do professor Sabatini, muita gente conhece aqui em São Paulo. O mestrado dela foi em contrapiso e já abordava as questões de acústica, e em outros países se usava muito também. Então, a norma de desempenho, como eu citei na parte 3, ela apresenta essa tabela que dá um parâmetro, que até então não tinha isso em nenhuma norma, que uma laje tem que ter, independentemente do material, técnica construtiva, ela tem que ter aí um resultado igual ou abaixo a 80 dB. Né? 80 dB, depois o Bonifácio vai falar, é muito ruim, enfim, mas é o parâmetro de norma. Okay? Não quer dizer que passando com 80 dB vai ter algum tipo de conforto para o usuário. Quem for num ensaio até se assusta, né? Caramba, mas passou, deu 79, nossa, vai dar para ouvir tudo. Então, como é que começou essa história? É muito, muito significativo abordar isso. Essa é uma foto antiga, tá? Essa apresentação vai ficar com vocês. Isso foi uma implantação sob coordenação aí do professor Sabatini também. Na época não se falava, isso aqui é da década de 90, né, professor? É uma foto da Cirela, tá? Numa obra do Morumbi. E qual que era o sistema? Depois também, eu não sou especialista acústico, o Bonifácio vai complementar, mas o esquema pensado foi de utilizar um material, que muitos deles falam em massa, mola, massa, de deixar um material resiliente ali entre o contrapiso e a laje. E o material, essa manta, é uma manta de polietileno, aquelas que você compra televisão e está, né, protegendo a televisão. Foi desenvolvido, houve um desenvolvimento muito grande, inclusive o relatório original é do Marcelo Matsusato, que trabalhou com vocês, porque ele trabalhava na Cirela. E eles desenvolveram o seguinte, eles fizeram a laje, colocaram a manta de polietileno, e depois o contrapiso. Como a professora era especialista em contrapiso, esse contrapiso não pode ser qualquer contrapiso, por isso que depois veio muita patologia no mercado, porque as pessoas não projetam. Então, tem um traço específico, tem um reforço, tem uma espessura mínima de camada. Isso não tem nada a ver com acústica, é para não dar patologia no contrapiso. Só que essa manta ela não foi desenvolvida para isso, então tem muitos cuidados. Por exemplo, o canto, ele não vira 90 graus. É difícil. Se o pessoal já não sabe taliscar em cima de piso de concreto, tem que taliscar em cima de manta, a manta mexe. Ou seja, tinha uma série de fatores. Só que isso foi feito, deve ter lá mais de uma centena de prédios com isso. Porque foi feito na década de 90, 2000, em todos os prédios de médio e alto padrão de várias empresas. Né? Depois acabou vindo outras mantas no mercado, até de outra cor, mas o polietileno sempre foi isso, vende a bobina. Vende um produto que nem é para isso, e foi adequado. O que acontece? Outro dia até o professor alertou. Foi feito um ensaio para isso de percepção com pessoas. E aí sim você consegue, fazendo um ensaio sem nada e com isso, ver que tem uma atenuação, assim, muito perceptível. Mas não tinha um ensaio. Em 2004,
quando já começou a se discutir os textos da norma, nós buscamos o IPT, foi o professor Peter lá, e fomos fazer um ensaio, até eu brinco que foi a primeira vez que o Zorzi me chamou muito a atenção, que ele falou, não, precisa ter a referência, porque senão você não sabe como é que era o outro. Então, vamos fazer uma laje sem nada, uma laje zero, de 10 centímetros, que seria a pior condição, uma laje com contrapiso, porque senão às vezes a pessoa falava, não, mas eu tenho contrapiso, como se o contrapiso já fizesse a função. E a terceira laje com a manta e o contrapiso. E o resultado ele foi impressionante. É uma coisa assim que é muito difícil de bater esse número, esse desempenho, vamos dizer assim. Então, esse resultado é de 2004, foi o primeiro ensaio feito de acordo com a norma. A laje sozinha deu 85 dB, que foi a surpresa. Uma laje zero não atendia. Não estou falando que vale para qualquer sistema construtivo, Bonifácio, mas uma ordem de grandeza. Com o contrapiso com 3, 4 centímetros, que é o normal, também não atendeu. Ficou com 81. Ou seja, é muito ruim para impacto. Por isso que existe muita insatisfação, muita reclamação. E o com a manta deu 59. Depois o Bonifácio vai explicar, não pode fazer o delta só diminuindo, tem fatores aí de área, de gráfico e tal, mas é uma ordem de grandeza. Quando eu apresentei isso na USP, num evento, até o professor falou, poxa, não deve ser isso aí, porque o resultado foi impressionante. E isso foi aplicado há muito tempo com muito sucesso. Muita gente teve problema, porque não tinha um departamento de desenvolvimento, não tinha projeto, então acabava fazendo o traço que ele fazia e punha a manta. É para pôr uma manta. Foi até veiculado no Jornal Nacional que as empresas eram obrigadas a pôr manta, quando o que desempenha é para qualquer sistema. E aí veio, por exemplo, no mercado hoje você tem pessoas que se aproveitaram dessa oportunidade da norma e tem, por exemplo, mantas de borracha que é para isso. Então ele desenvolveu, vem com rodapé, faz projeto de paginação, quer dizer, isso evoluiu. E essa manta de borracha, por exemplo, ela tem várias vantagens. Ela não voa, é mais fácil de taliscar, né? Então, é uma coisa de melhor facilidade de aplicação. E dá por volta também dessa ordem de grandeza, 60 e poucos decibéis para uma laje de 10 centímetros. Só que isso não atendia obras econômicas. Porque, pensa uma coisa, uma pessoa que projetou uma laje, você não pode, e não uma laje zero. Por exemplo, vocês fazem obra super econômica, projetou uma laje zero. Você não pode chegar lá, não estou nem falando por custo. Agora tem que fazer uma manta com contrapiso. Às vezes não tem nem espaço na porta. Está com o pé direito mínimo. Então, não é uma solução que dá para aplicar em qualquer situação. O que foi feito, então, De Leon? Em 2008, a gente sabe que na norma não pode aproveitar o acabamento. Mas quase ninguém mora com o contrapiso sem acabamento. Então, a gente falou, quais são os principais acabamentos que utilizam no Brasil? Fizemos uma pesquisa, carpete de madeira, carpete têxtil, igual esse aqui, e cerâmica. E como é que o pessoal que recebe apartamento econômico faz? Coloca direto. Então, nós pegamos um prédio, né, lá também teve 8 andares esse ensaio, pegamos um prédio, colocamos os 3 acabamentos e compramos os mais simples. O pedreiro coloca do jeito que você ia colocar lá. Então, ele foi lá, sentou a cerâmica, o carpete de madeira que vende aqui em São Paulo instalado e o carpete têxtil. Os mais baratos do mercado. E os resultados, mais uma vez, foram surpreendentes. A cerâmica não melhorou nada. A laje de referência era 81, deu 81. Ou seja, ele é um material rígido. A cola, nós vimos que a cola é rígida. E os outros, mesmo sem ter esse esquema de mola-massa, só o efeito de amortecimento desse tipo de acabamento diminuiu muito. Foi para 64 e 66, nas mesmas condições. Isso fez com que, por isso que muitas empresas começaram a entregar o apartamento com o piso acabado, porque era um valor agregado para o cliente e só no dormitório, porque como a norma... A construtora é fogo, viu? Agora eu posso falar porque eu não trabalho mais em construtora. Como a norma é só no dormitório, o que a empresa fez? Só no dormitório. Então, nos dormitórios desses apartamentos econômicos, começou a se entregar com carpete de madeira ou têxtil. Aqui em São Paulo, quase ninguém conhece.
Agora, também não é uma solução que dá para... Você já imaginou chegar lá no norte e falar, põe carpete de madeira? Pô, é um piso quente, né? Não é uma solução... Então, ainda estava capenga. E com a revisão agora, né, Lucélia, do manual da Caixa, no faixa 1 precisa entregar com piso. Então, tem construtora que colocou no memorial dela que o piso era cerâmica, correto? Aí não tinha solução. Aliás, eu peguei projeto de empresa de médio e alto padrão que tinha projetado laje zero com porcelanato. Então, não dava para... Então, quando a gente era chamado para projetar, a gente falava assim, olha, a solução é trocar o piso, tem que trocar o piso por o porcelanato por madeira. Mas tem algumas que não queriam trocar, né? E aí, aqui bom, falou que assinou lá para ter a licença, né? Esse tipo de prédio, por exemplo, o que começou a aparecer? Não dava para colocar, o carpete não era um material adequado, e aí começou a se desenvolver, e aí tem um produto que a Quimicrio também foi pioneira no desenvolvimento, hoje tem outros produtos, que seria o quê? Tipo uma capa, um composto polimérico de base acrílica, com, depois o Herbert está aqui para isso, com agregados de borracha, ok? O que era essa capa? Ó, aqui a RPS está aqui, é desenvolvimento na obra deles, é uma capa, fica assim muito fina, ok? Aplica com desempenadeira, que é o Balcrio Tix, que eles chamaram. Essa solução é uma solução muito interessante para quem quer deixar para o usuário pôr o acabamento. Enfim, também dá para colocar cerâmica em cima, ok? Que é o Balcrio Tix, que está lá demonstrado para vocês depois. Ocorre que essa solução, até pela condição de aplicação, economia, é uma solução que é metade do preço, por exemplo, em ordem de grandeza, de um carpete de madeira, ok? Essa solução, ela nos ensaios, fizeram um monte de ensaio, aqui tem uma tabela que vai ficar com vocês, ela dava uma atenuação de 4 a 6 decibéis, o Bonifácio. Ou seja, se a laje estava com 83, mais ou menos está dando o que a construtora precisa para atender a norma. Então, se a laje está dando 83, ele vai dar 79. Não é conforto. Tipo, pode ser que o usuário nem vai perceber isso. Mas, se houver alguma reclamação, você tinha o ensaio que dá 79, ok? E teve sucesso no mercado e tal. Mas quando a gente foi olhar isso, estava muito próximo. Quando foi ver aplicar, caramba, estava muito próximo de uma consistência de argamassa colante. Então, por que não tentar desenvolver direto? Pegar esse produto e tentar transformar numa argamassa colante, que seria o sonho. Já teve isso no Brasil. Nos Estados Unidos, a Laticrete trouxe para o Brasil, via Votorantim na época, uma argamassa colante acústica. O Herbert roubou, quando foi desenvolver, eu dei para ele um pedaço. Você precisa saber desse histórico. Eu dei para ele um pedaço Sabia que ele ia comentar sobre da amostra, professor, que eu trouxe dos Estados Unidos, ele sumiu com ela. Porque ele não queria concorrência, entendeu? Só que nos Estados Unidos é argamassa colante mesmo. É base cimentícia com borracha. E dava uma atenuação por volta de 8 dB. Só que ela veio muito cara para cá, ninguém conseguiu comprar. Era uma coisa que não vendeu. Apesar de você conseguir achar na internet, o Deleon até achou lá a especificação. Só que essa não é argamassa colante, por isso que a gente chamou de cola acústica, porque não é base cimentícia. Ela é um composto polimérico. O aglutinante, o ligante dela é acrílico. Ok? Então, aqui o Balcrio Tix, inclusive, Bonifácio, eu queria falar isso para você, a norma de desempenho, o ensaio de laje é de campo. Porém, muitos consultores de acústica e projetistas de acústica, eles insistem em ter o ensaio de laboratório para fazer simulação, correto, Vinícius? Apesar de na norma ser campo. E no anexo lá tem uma referência. Então, o Balcrio Tix, o ensaio dele, em laboratório deu melhor ainda. Ele deu um ΔL de 10 dB. Está aí na apresentação, vai ficar. Ou seja, é uma solução que atende o desempenho para a maioria dos fornecedores, tá? Que buscam isso. Uma laje de 10 centímetros, por exemplo. Vocês não estão fazendo menos que 10 também, não, né? Meu Deus.
Jura? Não. Tá, 9, assim, tá, né? Então, passa, beleza. E aí, vamos tentar desenvolver. E aí o Herbert está aqui porque realmente isso é mérito dele, é muito conhecimento envolvido. E a gente queria que não fosse um produto que o pedreiro sentisse que não é argamassa colante. A gente não quer mudar a mão de obra. Então, o desafio era fazer um produto que a hora que aplicasse, o cara não sabe que é composto polimérico. Para ele é argamassa colante. Esse era o desafio. O tempo em aberto ser praticamente o mesmo, o resultado de aderência dar praticamente o mesmo, e a gente queria, tipo, eles perguntaram, quanto você quer? Não, se der 10 dB tá bom, porque já vai melhorar, vai fazer de uma vez só, se der 5 dB já está ótimo. E vamos fazer. Agora, como ele não é base cimentícia, ele não vai hidratar, ele é um composto polimérico, tem gente aqui que mexe com composto polimérico também, né, da Dundum está aqui, né? Como ele é um composto polimérico, você consegue entregar ele pronto para uso, igual vocês entregam. Pô, melhor ainda. Pronto para uso. Então aqui, aqui é um vídeo, viu? Aqui é um vídeo, não é? Quem que põe o vídeo? Eu tenho que clicar? Esse é um vídeo para vocês verem como o produto chega. Ele já chega pronto para uso. Então, esse aqui não dá nem para reclamar que é água que você falou, viu? Pronto para uso. Tá? Então, ó a consistência dele, tá? Para vocês perceberem. Né? Então, seria uma argamassa colante pronto para uso. Tá? E aí, olha aí que legal. Esse já é a foto do protótipo. Né? O desenvolvimento tem várias etapas. Né? A tese do Sabatini é disso de 89. Né? Então, não é a ideia. A ideia já teve há 20 anos atrás, mas precisa... que era dele. E aí o Herbert, até ele falou, o Herbert falou que agora ele vai explicar, conseguiu fazer porque tem um agregado que dá para fazer. Né? Então, e outra, olha como tudo dá certo. Tudo dá certo. A norma não é dupla colagem? A dupla colagem ajuda na acústica. É o dobro de... Matou. Outra coisa, nós não falamos que o problema de destacamento é flexibilidade? Pô, precisa ensaiar isso? Então, ele vai melhorar flexibilidade, veio como consequência. Ele é base acrílica, a flexibilidade está lá em cima. Vai melhorar a acústica, porque é dupla colagem, ou seja, ele só tem vantagem. E aí foi para o protótipo. O pedreiro que aplicou era o pedreiro da obra, então o desafio era aplicar como se fosse argamassa colante. Então, ele passou atrás da placa, aqui, ó, assentando. Vocês vão ver, ó, muito legal no coquetel, tá lá aplicado, tá? Tá lá para bater, tem vivência lá fora. Você vai ver, você vai falar, nossa, é uma argamassa colante, tá? E aí aplicando, tem um vídeo aqui, ó. Esse é um vídeo também, se alguém puder ajudar, para vocês verem a consistência, a forma de aplicação, que é igualzinho uma argamassa colante comum, ó. Ó que legal. Tá vendo? É impressionante. O Herbert vai explicar porque ele é o mérito aí do desenvolvimento químico, aí é o segredo, né? E o Bonifácio vai ter que explicar os números aí, o gráfico, tudo. É a responsabilidade dele. Aqui, ó que legal. A gente fala, tem que ser dupla colagem, olha a hora que tira quando está fresco, ó. Ou seja, aderência também sem problema nenhum. Ou seja, é um produto de altíssimo desempenho. Se ele não desse acústica, já estava excelente. Tá? Mas ele foi desenvolvido para isso. E aí, quando a gente fez os testes, principalmente, foi muito bom fazer o protótipo em parede de concreto. Depois o Bonifácio também pode me ajudar, mas a parede de concreto ela é monolítica, né? Então, a transmissão do som, de impacto, assim, os resultados dão piores, assim, para a gente que é leigo, do que uma alvenaria estrutural com laje, entendeu? Então, na técnica, no manual da Quimicryl, como você faz o rodapé no contrapiso, esse é um segredinho lá. É para fazer de uma forma que fique deslocada. Então, tem que raspar a cola e colocar um tarucel para garantir. O rodapé seria o tarucel, para desvincular o piso da parede. Porque senão transmite. Então, esse é o rodapé do... Se você não quiser colocar o tarucel, não precisa, ele não tem função. Ele é só para conferência.
Se você só raspar, quando está fresco, já funciona. Mas até a ideia do Pedro, porque a gente queria colocar o Tarucel antes. Aí o Pedro falou, não, é muito legal o desenvolvimento, que é uma equipe multidisciplinar. Ele falou, não, mas o Tarucel é a forma de você ver, igual você explicou do rodapé, porque a primeira vez que eu e a Thaís fomos ver o rodapé, nós perguntamos, por que faz com 10 se o contrapiso é 5? Aí o Sabatini respondeu, para ver que fez. Você faz maior, confere, depois você vem e corta. Então aqui é a mesma coisa, põe o Tarucel para ver que desvinculou. Porque é importantíssimo. Perde muito desempenho se você encostar. Isso a gente comprovou, tá? Em ensaio. E aí é o seguinte, eu estou encerrando minha parte, os resultados são impressionantes. A laje de referência de vocês, corrigida lá, deu 78, 79, correto? É isso, Lucélia? E o ensaio, já repetimos, o Bonifácio vai explicar que tem, você que estava acompanhando, né, Vinícius? Tem melhorias também em baixa frequência, alta frequência, enfim, deu 60. 60. É extraordinário o resultado. Então, é uma inovação revolucionária. Por quê? Você, numa etapa só, consegue colar e dar uma atenuação expressiva. Tá? Sem contrapiso, sem nada. Imagina numa reforma, que você falou que tem processo... Cadê o Paulo? Que tem processos, não sei o que lá. Vamos supor que você tomou um processo de acústica. Você vai lá, tira o piso, passa a cola e cola outro piso. Isso é, assim, fenomenal. Ok? E depois tem os outros resultados aí, que aderência, tempo em aberto, passou, aderência deu quase 1, né? 1 MPa, flexibilidade deu S2, ou seja, é um produto de altíssimo desempenho. E eu não sou comercial de preço, mas com certeza, qualquer preço que você... Eu nem sei quanto vocês vão... Eu nunca perguntei o preço para vocês, mas qualquer preço que cobrar dessa cola vai ser mais barato que fazer a manta com contrapiso. Pô, é impossível. A não ser que vocês queiram... Mas, tá bom. É mais barato? Tá bom. Aí é com o Carlão. Beleza? Então, essa é a minha contribuição desse histórico, que a gente tem uma solução agora para quem projetou com 10 centímetros, não tem espaço para contrapiso e quer colocar de uma vez só. Tá bom? Tá joia. Muito obrigado, Alexandre, pela contribuição. E é interessante que demonstra um pouco da expertise da Quimicrio, né, de participar de todos os processos, de estar na obra entendendo a necessidade. Casou com o Alexandre aí, trazendo esses históricos, né, esses ensaios de obra. A Quimicrio tinha o desafio do desenvolvimento do TICS, né, e depois do TICS você incrementou o desafio. Falou, não, eu não quero só fazer isso, eu quero assentar, se eu quero entregar com revestimento. E daí o desafio veio para as mãos do Herbert para formular isso daí. Né? Eu acho que Herbert pode explicar melhor para nós como foi esse desafio, como você superou, tecnologias novas. Né? O Sabatini falou, poxa, eu pedi isso há 15 anos atrás. Essa aqui é a geração Y já, né? Chegando aí, fazendo as coisas acontecer. Por favor, Herbert, contribua conosco. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Né? É um prazer estar aqui para contar um pouco do desenvolvimento. O desenvolvimento sempre encara novos desafios, isso é claro. Né? Só que o sistema acústico foi um grande desafio para a Quimicrio, porque tentou lá no passado, né, que nem o professor falou, só que ele ainda não tinha um produto na linha. E o Pedroso, né, ele trouxe informações do mercado, está aí o grande Pedroso, e a gente analisou essas informações e constatou a necessidade de um produto diferenciado em relação a esse tipo de sistema. E analisando essa carência, né, trouxemos para o desenvolvimento, primeiro para analisar o potencial do mercado, para ver como que a gente pode ajudar ao mercado de construção civil a superar esses novos desafios, e também já para pensar junto com nossa cultura de sustentabilidade. Né? Que sempre quando a gente faz algum processo, algum procedimento ou produto, a gente sempre pensa aí nos 3 pilares da sustentabilidade, que é o ambiental, o econômico e pessoas. Isso é muito importante, porque sempre vai impulsionar a gente para desenvolver aplicações melhores, produtos melhores e processos melhores. Né? Enfim, a gente conseguiu identificar o grande potencial que tem e que a gente pode ajudar bastante esse sistema, e aí a gente já começou a entender o requisito desse sistema acústico, que vocês já sabem, né, falando resumindo, né?
que o Alexandre já apresentou, você tem os níveis de decibéis, e isso é o quê? É você diminuir o ruído, trazendo conforto acústico com qualidade para os moradores. Aí, dessa forma, você atende a norma 15575, que traz consigo também, né, os níveis de redução, né, os requisitos, que é de 80, que é o mínimo, né, que é de 80 a 66 decibéis, você tem uma redução intermediária, que é de 65 a 56 decibéis, e você tem a superior, que é de 55 para baixo, que você vai reduzir. Legal, mas o que fazer, né? Então, o primeiro passo é entender a causa. Pode parecer um pouco besta, mas a gente tem que entender o que é esse ruído, né? O que é esse raio de ruído, como ele nasce, ele se propaga, porque é só entendendo a causa e o comportamento que a gente vai saber como fazer para reduzir e minimizar. Então, pesquisamos bastante, né? Fomos atrás e conseguimos analisar que é uma onda mecânica. Tá? Lógico, vai se propagar por diversos meios, pode ser ar, líquido, sólido, e dependendo do meio você tem uma velocidade determinada, né? Mas o importante é que a gente entendeu que é uma onda mecânica. Então, o comportamento como onda, a solução tem que ser como onda mecânica. E aí, entendendo isso, a gente começa a ter um esqueleto do produto que tem que ser formado. Né? Porque isso é muito importante, porque para poder fazer o desenvolvimento, você tem que já saber qual é o produto final que você tem que ter. A consistência e o tipo de aplicação. Então, no momento, a gente já analisou que tinha que ser um produto base água, pastoso, né? Aplicação a frio. O tipo de aplicação, a gente definiu por 2 demãos. Isso é importantíssimo, porque no começo a gente tinha definido aplicação em única demão com uma desempenadeira lisa. Só que a gente observou que não ia garantir a qualidade futura do produto. Tá? Aplicação em 2 demãos, como que poderia ser? Ia ser com uma desempenadeira dentada, tá? O dente da desempenadeira é diferenciado, é triangular. Tá? Aí você espera secar a primeira demão e aplica a segunda demão com uma desempenadeira lisa somente para cobrir os vazios deixados pela primeira desempenadeira. Ressalta a importância disso, porque quando você aplica a primeira demão, você delimita uma espessura mínima de 2,5 milímetros. E a gente sabe que nas obras há muita correria, você tem que aplicar, muitas vezes tem que aplicar o produto mais rápido do que deveria. E se você não fizer esse processo de 2 demãos, você pode aplicar menos produto que o desejado. Então, mesmo que você precise de uma agilidade para poder fazer a aplicação, a desempenadeira dentada vai te obrigar, de uma certa forma, a ter uma espessura mínima de 2,5 milímetros. Então, isso é fantástico, né? E após a segunda demão, a gente pensou, tem que ter uma proteção mecânica de baixa espessura. Depois eu vou explicar um pouco melhor sobre a proteção mecânica. Legal. O próximo passo que a gente identificou é analisar quais são os ensaios internos que a gente deveria fazer. Porque também é um passo muito importante para poder economizar tempo em relação ao desenvolvimento. Porque se você analisa isso, você já sabe que tipo de equipamento você já tem que garantir, se você vai precisar comprar ou não, para quando a sua formulação estiver pronta, você poder fazer a análise adequada. E aí que eu falo para vocês que realmente o desafio aumentou muito, dobrou, porque não existia, pelo menos na época não existia, não sei se hoje desenvolveram alguma coisa, mas ensaios internos que garantissem que o seu produto iria atender se você fizesse um ensaio em campo. Então, veja bem, é diferente do impermeabilizante. Tá? Vou pegar como exemplo o Balcrio Super. Né? Na época, a gente faz alongamento, resistência à tração, né? Você faz teste de permeabilidade. Então, eu tenho dados que me garantem que quando eu for fazer um teste externo do produto, em relação ao produto impermeabilizante, eu sei que tem 90% de chance de passar, porque eu já analisei e eu tenho dados, e isso me faz eu pressupor que o produto vai passar. Nesse caso, não. Então, veja que loucura, né? Você não tem ensaios para te colocar no caminho certo. A Quimiclio é uma inovação para a Quimiclio ir para o mercado, então não tinha uma linha dessa. E para ajudar, o ensaio era realizado somente em campo, e o custo do ensaio, até o Bonifácio pode me ajudar, na época estava em torno de 4 mil, uma laje sem ser comparativa, e 6 mil reais uma laje com uma laje comparativa. Né? Tipo, a laje com o seu produto e uma laje zero para você saber quanto está reduzindo. Bom, aí a gente já determinou os caminhos que a gente tem que trilhar, enfim, a gente recolheu todas as informações, as pesquisas, né? E uma coisa a gente tinha certeza, que a base de pesquisa e desenvolvimento tinha que ser muito forte. Se era boa, tem que ser melhor. Porque não tem nada que vai te colocar no caminho certo. E aí que eu falo foi o grande desafio. Né? E aí a gente conseguiu
né, é desenvolver o grande Balcrio acústico TIX. Se vocês forem ver na foto, tem atingir uma consistência, a trabalhabilidade, parece uma argamassa colante. Não foi fácil de chegar na formulação, tá? Só para vocês terem uma ideia de complexidade da formulação, a gente teve que entender qual tipo de resina que deveria utilizar, se é polimetacrilato, se é polietileno butadieno, se é um poliacetato de vinila. Você tem que saber o TG que você tem que utilizar, porque é o que vai contribuir com a movimentação da carga. Então, tem vários fatores que você precisa identificar, né? Se você precisa ter uma interação intermolecular da resina com a carga de borracha. Então, todas essas análises foi que compilou aí o Balcrio acústico TIX. Bom, se a gente está falando, se é um produto aplicado a frio e aderido, a gente tem que ter um teste de aderência, como o Alexandre falou. Fizemos um teste de aderência interno, né, que deu 0,55 MPa, e eu trouxe um ensaio externo para vocês, que deu 0,59 MPa. Né? Então, não fugiu muito do resultado interno que a gente tinha, e fomos aí para a prova final, o teste em campo. Tá? E o teste em campo teve um resultado satisfatório, foi muito gratificante, porque na primeira formulação a gente conseguiu atender a 72 decibéis. Fizemos somente uma laje com o produto, tá? Mas tivemos resultado de 72 decibéis. E aí eu trouxe outros resultados, que é com uma laje zero também, que eu vou mostrar depois. E aqui é uma foto que é mostrando a aplicação do Balcrio acústico TIX. Tá? A primeira demão ela está mais escura, lógico, porque ela secou, e você tem a segunda demão, que é com a desempenadeira lisa, que você está cobrindo os vazios da primeira demão. Essa foto já é aplicando a proteção mecânica, tá? De baixa espessura, nada mais, nada menos, é um produto nosso também que desenvolvemos, que é chamado de proteção acústica, e você vai modificar a sua argamassa colante que você tem na sua obra. Você vai amolentar ela, vai aplicar em forma de argamassa normal, tá? Vai formar os cordões e você vem amassando os cordões. Aí você vai ter uma resistência à umidade e você vai ter uma resistência à abrasão. Isso é muito bom para as obras, né, que definem entregar o dormitório sem revestimento para que o cliente final decida o revestimento que ele vai querer colocar. Bom, aqui é que nem eu falei para vocês, tá? É o comparativo de laje zero com o nosso produto. Fizemos um ensaio, a laje zero deu 84 dB, e com o nosso sistema de Balcrio acústico TIX, a espessura da laje era de 10 centímetros também, uma laje zero. E no mesmo sistema de dormitório, né, na mesma obra, então, com o nosso material, atendemos a 78 dB. Então, você vê uma grande queda aí de 84, que é uma queda significativa, até o Bonifácio pode explicar um pouco melhor sobre isso. E aí a gente conseguiu atender a 78 dB. Isso foi gratificante, né? A gente continuou fazendo os ensaios e consegue ter resultados muito significativos. E aí veio o Alexandre Brits. Ele conheceu o produto, o Balcrio acústico TIX, só que ele veio com essa ideia de desenvolver uma argamassa colante acústica para assentamento de revestimento. Na hora eu já falei, pô, que cara ousado, né? É difícil isso. Mas aí conseguimos desenvolver o Balcrio cola acústica. Esse projeto, para mim, foi muito mais complexo, porque os requisitos eram mais desafiadores, tá? É monocomponente, da mesma forma. Base água, não é cimentício, porém, se você estiver falando de uma argamassa colante, dupla camada, dupla colagem, desculpa, você está falando que você tem que garantir a secagem interna e tem que garantir a aderência, e o maior desafio em relação ao requisito é a liberação de área. Esse, para mim, foi o maior desafio que a gente pôde encontrar. Reformulamos, tá? Pegamos com base no conhecimento, reformulamos todo o produto. Né? O que foi difícil foi encontrar aí a estabilidade do material, demorou em torno de 6 meses. Foi complicado, mas a gente conseguiu chegar, mudamos TG, mudamos carga. Ok, né? É um composto, mesmo composto polimérico com carga de borracha. Só que eu não fiz ensaio para liberação de área logo de cara, porque eu sabia que não ia passar, não tinha como. E eu também não corri atrás de matéria-prima, porque eu não sabia como fazer para resolver, então eu fiquei no impasse. Então eu não vou correr atrás de matéria-prima, que eu vou saber se é melhorar a secagem, reologia, então eu não sei. E o que nós fizemos? Estudamos um mecanismo. Quando eu falo mecanismo, é em relação à reestrutura química do material, tá? Não é mecanismo de equipamento. Então, você está tendo um rearranjo na estrutura.
E aí a gente estudou bastante esse tipo de mecanismo, ficamos em torno de 2 meses e meio para poder conseguir atender a liberação rápida diária. E aí, conseguindo chegar nesse mecanismo ideal, a gente correu atrás da matéria-prima que se encaixasse nisso. E aí sim, né, aqui é só uma foto mostrando como que é a dupla colagem. E aí sim a gente conseguiu chegar numa formulação e aí nós realizamos o ensaio de liberação diária. Nunca tinha feito um ensaio de liberação diária, então eu peguei um substrato padrão, que é realizado para teste de aderência, tá? A dimensão aí é de 50 centímetros por 25 centímetros. E cortei algumas cerâmicas, né, um espaçamento também de 18 centímetros por 18 centímetros, e fiz a colagem do sistema acústico. Tá? Deixei ele confinado numa área que estava em torno de 20 graus Celsius, com 75% de umidade, para tentar ser um pouco mais rigoroso. E a gente fala de liberação diária após 24 horas. Esse ensaio eu fiz após 18 horas. Então, deixa eu só colocar o vídeo. Aí o que eu fiz? Eu subi em cima da placa e simulei alguém trabalhando em cima dela e forçando para que desplaque mesmo. E aí, visualmente, você chega à conclusão que o que deslizou é o material que não tinha um aditivo. Então, ok, conseguimos chegar aí num ótimo resultado. Porém, não garante 100%, porque a gente precisa ter um teste em campo, né? E é o que... quando você fala em teste de campo interno, muda muita coisa em relação à temperatura, umidade relativa do ar e a área de aplicação. O que vai comprovar 100% é em campo. Só que a gente também tinha outra preocupação, que é em relação a desplacamento por cisalhamento. Então, a gente precisava entender o comportamento do material já com a cerâmica assentada na base. E aí, peguei um substrato padrão, fiz a colagem também, só que eu precisava de um comparativo. A gente pegou uma argamassa colante tipo 1 do mercado e fizemos a aplicação simples interna de uma obra. Tá? Ressalto que a gente não pegou a argamassa colante não para falar que um é melhor que o outro, e sim para você ter uma linha de raciocínio em relação ao comportamento do material. E aí, peço que vocês observem o vídeo. Aí, o que eu fiz, né? Realizei algumas pancadas para saber se o material ia desplacar ou não, ou se ia quebrar a cerâmica ou não. Esse é um dos ensaios que a gente vai poder experimentar mais tarde. Tá bom. É um dos ensaios que tem lá para a gente poder executar as pancadas também. E aí eu continuo, né, até tentar quebrar, mas não deu, então... não deu. Aí, Arnaldo, ó. Bom, eu achei isso muito legal, né? Porque aumentou a confiança em relação a levar o material para ser realizado um ensaio em obra. Só que tinha outro ensaio também que a gente precisa fazer interno, que é o ensaio de aderência. O ensaio de aderência deu aí 0,8 MPa interno e, conforme o Alexandre tinha mostrado, deu 1 MPa, tá? Aí ele tem mais resultado para mostrar, que é tampinha aberto, tal, teve um bom resultado de tampinha aberto, que foi 0,9 MPa. E aí fomos para ensaio em campo. Pegamos um dormitório, tá? Fizemos as boas práticas de obras, eliminando todas as poeiras. Umedecemos bem a base, que ajuda a qualquer produto base água em relação à terra ancoragem. E aí, aqui também é um vídeo, né, só para mostrar a aplicação, como o Alexandre tinha mostrado, né? Que é um produto fácil de ser aplicado. Você vê que a técnica de dupla colagem é isso mesmo, né, Alexandre? Espalha com lado liso e depois faz o cordão. Não tem nenhuma diferença de orientação para o pedreiro. Ele fez igual, ele assenta normal. Aqui é outro vídeo, só mostrando também a aplicação no dorso da cerâmica, tá? E também, reparem que o material ele adere bem, né? Ele tem uma boa liga em relação à cerâmica. Reparem que ele está fazendo dupla colagem, alinhando os cordões,
E esse sistema foi igual o Alexandre falou, ele está mantendo afastado da parede de concreto para evitar a reverberação. Bom, aqui é o dormitório quase finalizado, tá? Eles tinham feito 90% do dormitório, porém eles tiveram que, no dia seguinte, finalizar. E isso que foi legal, porque isso comprovou a liberação rápida de área. E aí você tem a aprovação já em obra, aí aqui é o quarto já finalizado. Bom, a gente, para rejunte, vamos falar para rejuntamento da cerâmica. A gente indica após 72 horas igual para argamassa colante, tá? Isso vai ajudar a você ter uma reorganização de estrutura no produto e vai te dar melhor coesão. Aqui é só mostrando como que funciona um ensaio de acústico, tá? É uma maleta, aí se você for ver bem, com os pesos calibrados e uma velocidade determinada que está executando as pancadas e você tem um medidor embaixo. Conforme o Alexandre falou, o resultado foi extraordinário. Eu peço que vocês observem que nós estamos fazendo por exemplo, a laje zero, certo? A espessura da argamassa colante, quando você faz dupla colagem do balcru acústico, da balcru cola acústica, desculpa, você tem um mínimo de espessura de 5 milímetros. Tá? A gente sempre está encontrando isso. E você tem a espessura da cerâmica. Então, vamos colocar o máximo aí de 1,5 centímetro de espessura em cima de uma laje zero. Diferente de outras práticas que você, muitas vezes, tem 4,5 centímetros ou 4 centímetros de contrapiso e manta. E aí a gente conseguiu atender um resultado de 60 decibéis. Esse resultado foi fantástico. Tá? Bom, em relação aos desafios de desenvolvimento, conseguimos atender tanto o balcru acústico TICS como o balcru cola acústica, e foi gratificante, né? Foi maravilhoso o ensaio e trouxe bastante conhecimento para a gente. É um produto inovador. Era só isso. Muito bom. Acho que... Obrigado. Ô, pessoal, vocês batem palma, eu estou nervoso, daqui a pouco eu desço com a escada, não dá certo. Hein? Eu acho que o que mais chamou a atenção foi aquela questão que você estava comentando. Você já tinha um material que precisou ser... Você iniciou do zero acústico TICS e depois você tentou transformar isso na cola acústica. E quando você vê ele deslizando ali, dá um desespero, né? Mas você conseguiu resolver, tá de parabéns aí pelo trabalho. E como o Alexandre comentou, e você teve que entender o sistema de reverberação, propagação da onda, né? Tudo isso tem a ver com massa, mola, massa? Eu acho que para nós, não sei, aqui a gente tem dois engenheiros de acústica, não sei se tem mais alguém aí nos prestigiando que entende de acústica. Eu acho que é interessante agora o Bonifácio compartilhar conosco o seu conhecimento e explicar um pouco essas curvas que a gente observa no gráfico. Esse resultado atendeu a expectativa, Alexandre? Não, superou. Superou, que bom. Então, acho que agora é importante a gente entender um pouco do conceito massa, mola, massa, reverberação, propagação da onda mecânica. Acho que, Bonifácio, a bola está contigo aí para compartilhar a informação conosco. Obrigado, Deleon. Eu estava ouvindo o professor Sabatini e me chamou a atenção quando ele mostrou admiração pelo caráter inovador e de busca incessante de melhoria da Quimicrio. Eu lembro quando eu conheci o Pedro, como diz um primo meu, uns punhado de anos atrás, e o Pedro, nós estávamos juntos na Ciesp, ele que formou a Ciesp de Cotia, e ele que foi um dos gestores que fez a roda girar na Ciesp, e com um espírito sempre de motivação da equipe, trabalhando em prol das empresas da região, estimulando o grupo, trazendo novidades. Né? Então, ficou muito fácil para mim perceber como ele impregnou a equipe daqui, e isso ficou claro para nós vendo hoje, nessas apresentações, a determinação, conhecimento e a saga de todos que estão envolvidos nesse produto e nesse projeto. Né? Ficou muito mais fácil para mim falar, e ao mesmo tempo é uma responsabilidade muito grande, porque todos que estão falando aqui, falaram anteriormente, são ases no que estão falando, são pessoas com uma expertise total, e ficou muito claro isso. Por outro lado, também, até pelo horário,
eu vou pedir licença a vocês, eu vou privar vocês de matemática, né? A acústica é meio indigesta, é uma modelagem matemática muito calcada em cálculos complexos, logarítmicos, exponenciais. Isso não vem ao caso aqui. Na verdade, a gente está querendo saber qual é o desempenho que o produto está buscando, e a gente vai tentar fazer isso de uma forma um pouco mais light, ok? Então, agradeço, Pedro, a oportunidade, o Edson, da Atenuação, os dois, esse muçulmano que está aqui, que é o engenheiro acústico, o Vinícius, o Michael e o Vinícius, nós agradecemos, em nome de toda a equipe da Atenuação, pela oportunidade de estar aqui, ok? Eu queria dar um viés nessa apresentação sobre uma dualidade que existe no nosso dia a dia quando a gente pensa em tecnologia aplicada não só na construção civil, como em todas as áreas, né? Eu diria que existe aí uma bipolaridade, e que eu vou tentar mostrar para vocês através de um conceito, quem sabe, sabe, versus tentativa e erro. Todos os produtos hoje, as empresas estão comprometidas com sustentabilidade. Veja o que está acontecendo em Nova York, Wall Street, com a questão da Vale, os europeus falando simplesmente da questão da importância da sustentabilidade. Professor, eu fui virulizado, como o senhor falou, dessa tecnologia. Eu quis contextualizar dizendo o seguinte: se por um lado nós estamos pensando em sustentabilidade, o outro foco é sempre na inovação. E quando a gente pensa em sustentabilidade e inovação, o professor foi pleno, perfeito, descrevendo que não é só disruptura, não é algo que surge do nada. Professor, eu vou pedir a liberdade para mostrar, na área de acústica, algumas inovações que rompem qualquer paradigma. Ok? Para eu poder trabalhar com sustentabilidade e, ao mesmo tempo, com inovação, é preciso expertise técnica, método de trabalho e procedimentos, né? Isso daqui é um clássico e mostra o que se faz quando se pensa em procedimentos. Mas aqui está uma inovação em serviços, né? Mostra o que a gente faz ou o que a gente passa no dia a dia. Muitas vezes, quando se faz um produto, né, a gente não avalia o produto sobre os vários ângulos de aplicação dele, né? Então, nós estamos de olho na manutenção, na vida útil do produto, na qualidade, né, na maneira de aplicação desse produto, né? Para isso surgem as normas, e eu não vou me ater a NBR 15575, porque o Alexandre aqui é um expert, é um dos pais dessa criança aí, e ele daria banho para falar sobre essa norma a noite toda aqui. O fato é que a norma, ela trabalha com um abismo social que é a realidade brasileira. Ela tem que ter elasticidade para atender desde a edificação de luxo, dos estratos mais abastados da sociedade, até as edificações mais populares, né? Todos que estão aqui sabem bem disso. Quando nós procuramos trabalhar sem o recurso da norma, ou sem nos apoiarmos no norte, na referência que ela acaba nos dando, para buscar parâmetros confiáveis, a gente cai em situações como essa. Isso daqui é uma loja de vinhos, o proprietário, até pelo padrão senso crítico dos frequentadores, estava incomodado com o ruído, então ele resolveu diminuir o ruído que entrava na loja, e fez isso. Parece que não deu muito certo, ele melhorou a solução, né? E como ficou um pouco feio, né, ele deu uma aperfeiçoada, e aí ficou quase perfeita essa loja de vinhos, né? Isso acontece na área da acústica, e eu acho que acontece em outras áreas também, ou não é mera coincidência, né? Isso daqui
é um aeroporto de uma capital da região centro-oeste do Brasil, onde a pista fica lá no fundo. Aqui é uma área administrativa e era necessário transformar numa sala de treinamento. Portanto, precisava ter um ruído controlado lá dentro. Foi chamada uma equipe, a equipe percebeu o seguinte: uma das leis da acústica, que quando você precisa isolar, coloque massa, né? Se eu preciso melhorar o isolamento de uma parede, coloca massa, aumenta a densidade da parede. Se eu preciso melhorar o isolamento de uma laje, coloca massa, aumenta a espessura da laje, que a gente vai ter um isolamento maior. Não teve dúvida. Essa pessoa colocou massa no vidro, né? Essa foi. E pior que é verdade, pessoal, nós estávamos num evento promovido pela Atenuação, som. Essa pessoa estava no evento, ele nos procurou e falou assim: eu tenho que confessar o que eu fiz, né? Aí nós falamos assim: ó, a gente quer usar tuas fotos. Ele falou: só não conta quem eu sou. Ele falou assim. O resultado está aí, olha. Não ficou muito bonito, mas ninguém pode negar que foi inovador. Concorda, professor? Isso daqui é uma situação que nós vivenciamos, onde essa pessoa está apoiada na janela, limpando os vidros, né? Isso é uma situação extremamente delicada. Nós que temos uma expertise, a Atenuação iniciou fazendo esquadrias acústicas há 20 anos atrás. Precisa de um esmero em projeto, em precisão de acoplamento dos materiais, e a gente tem claro que essa pessoa que está aí está dependendo de 2 parafusos, da eficiência de 2 parafusos, um em cima e outro embaixo da folha no trilho. E provavelmente muitos aqui já ouviram histórias de folha de janela que voa quando dá um vento muito forte, temporal, na Baixada Santista e tal. Então, se vocês percebem, olha o risco que essa pessoa está correndo quando um projeto não é executado conforme se espera, ou o procedimento não é feito conforme se busca. Isso é um restaurante, devido ao ruído, que a gente chama ruído residual. Dentro do restaurante, havia um barulho muito grande, o proprietário resolveu melhorar para o pessoal poder conversar. Chegaram no teto e encheram de caixa de ovos no teto. Aí. Essa é uma outra solução acústica que foi colocada. Aliás, a caixa de ovos é um clássico que se coloca no nosso segmento. Alexandre, essas coisas acontecem, tenha certeza. Viu? Em Sorocaba, esse homem não conseguia dormir. O que ele fez? Devido ao ruído de fora, ele começou a colocar colchão na janela dele. E, para isso, ele achou que melhoraria a capacidade dele de ter tranquilidade no lar dele. E, finalmente, a gente tem aqui uma igreja na Baixada Santista. Essa igreja, ela incomodava a vizinhança. Normalmente, a gente pensa em isolamento acústico de fora para dentro. Eu não quero que o ruído da rua me incomode. Às vezes, é o contrário. Eu não quero que o ruído de dentro vá para fora. É o caso de casa de espetáculo, igreja, estádios de futebol, etc. Então, a vizinhança se uniu, entrou com uma ação contra a igreja, e eles resolveram o problema dessa maneira. Fizeram uma parede de blocos dentro do vão da janela, e ficou perfeito, né? Quando a gente pensa em sustentabilidade, né, a gente olha para soluções como essa. O que a gente percebe em comum é que, em todos esses casos, nós estamos trabalhando por tentativa e erro. Quando, na prática, quando eu preciso buscar um resultado, e é essa mensagem que a gente gostaria de extrair, né? O que significa fazer um trabalho consciente, um trabalho calcado em conhecimento, um trabalho calcado em pesquisa, né? Eu preciso fazer a lição de casa através de ciência aplicada, e não tentativa e erro. Não tem almoço grátis, não adianta querer queimar etapas, não adianta buscar caminhos menores, atalhos. Nós precisamos pesquisar, nós precisamos trabalhar em ensaios de laboratório.
Esse, por exemplo, é o laboratório aqui no Cambuci, da atenuação, que a gente ensaia esquadrias, é um dos 3 aqui do Brasil. Ensaios de campo, e aí o Herbert mostrou a tapping machine, aquela máquina que ele mostrou no vídeo, é que gera um ruído, gera um campo sonoro controlado, padronizado, com 5 marteletes que vão batendo no piso em sequência, no mesmo ritmo, e a gente vai para o andar de baixo e mede o impacto sonoro que está sendo recebido por essa máquina. Ok? O cliente não quer saber disso, o cliente não quer saber de acústica, não quer saber de ciência, o cliente quer saber o seguinte: eu compro imóvel, eu durmo ou não durmo? Tenho tranquilidade ou não tenho? Vou ter paz na minha vida ou não vou? É isso que interessa para ele. Ele não quer saber mais detalhes ou menos detalhes em relação a isso. A questão se complica quando chega em edificações multifamiliares, porque a capacidade de ingerência do morador em relação ao todo da edificação é 0. E ele tem que conviver com vizinhos que ele herdou, né, e não concorda muito com o comportamento desses vizinhos. Quando se trata do vizinho de cima, muitas vezes, provavelmente alguns de vocês já passaram por isso, né, a gente se sente dessa maneira. É mais ou menos isso. Né? E aí a gente tem que resolver. Como é que a gente não chega naquele estágio? Quando existe um trabalho feito a partir de ensaios, de medições, de relatórios, de procedimentos, de controles, como é sugerido pela norma 15575. A norma diz o seguinte: olha, se eu tenho um problema numa laje, se eu tenho 2 pavimentos separados por um elemento, que normalmente é laje, né, ou laje com algum complemento, né, eu preciso medir o ruído que o vizinho de cima faz para mim no andar de baixo. E aí foi falado com bastante precisão pelo Alexandre e pelo Herbert, né, 80 decibéis é o máximo que eu posso medir com o meu analisador sonoro embaixo, lá na habitação de baixo. Só que isso é obrigatório. O próprio Alexandre falou, isso não é nada bom. Nós somos relativamente tolerantes com o ruído. Né? Para vocês terem uma ideia o que são 80 decibéis, quando a gente está conversando, normalmente, sem levantar a voz, a gente está entre 55, 60, 65 decibéis. Né? Se alguém aqui já teve a oportunidade de presenciar uma DR, vai perceber que facilmente a gente passa dos 80. Né? Essa é uma das características da DR. Né? Então, quando a gente fala em 80 decibéis, olha, não é muito. Né? Isso é obrigatório. Mas se eu quero obter um desempenho, se eu quero começar a olhar para o cliente, trazendo um diferencial da minha obra, buscando um resultado melhor, que ele vai sentir a diferença para ele, né? A percepção do cliente, eu busco 65. 65 é um resultado intermediário da norma. Né? E se eu quero buscar um resultado superior, né, das grandes edificações, das caras, das nobres edificações, onde não tem limite no bolso, aí a gente vai para 55. Alô? A gente vai para 55. Aí nós vamos para 55 decibéis, que é efetivamente algo que vai trazer conforto. Já passamos do estágio de desempenho buscando conforto. Recorremos a uma série de normas que se complementam para fazer a medição e entender em que estágio está a moradia, o ambiente que nós queremos estudar. O primeiro passo nosso é ir no pavimento de cima, eu coloco a tapping machine e gero o ruído padronizado. Vou para o andar de baixo, pego o analisador sonoro, o aparelho, e ele vai fazer a medição para mim. Eu já sei que não pode passar de 80, né? Seria bom que fosse um pouco menos que 80, e seria ideal se fosse 55. Né?
mas aí a gente põe o pé no chão. Só que para isso, o instrumento me dá várias medidas, o instrumento me dá várias medições. E eu preciso saber exatamente o que são essas medições que ele está me proporcionando. Então, o ouvido humano, ele tem uma capacidade limitada de ser sensibilizado. Som é vibração, a vibração ocorre praticamente de 1 decibel até centenas de milhares de decibéis, ok? Alguns animais têm uma faixa de audibilidade e outros em posições diferentes dessa faixa toda. O ser humano está aqui, entre 20 e 20 mil hertz. Tá? Então, nessa faixa, o nosso ouvido é sensibilizado e o sinal vibratório se transforma em sinal audível e numa percepção no nosso cérebro como som. Só que o nosso ouvido tem uma percepção mais aguçada entre 100 Hz e 5.000 Hz. E é essa faixa que a construção civil adota. Então, nós trabalhamos ali, é onde nós temos que ter uma preocupação maior pela sensibilidade auditiva nossa. Se eu quiser ter uma visão, uma ideia, ter uma referência sobre o que seria essa faixa, é só olhar para um teclado de piano. O piano, se eu olhar da tecla da esquerda, estou falando em 20 Hz, a hora que eu aciono ela, aquele som mais grave que está saindo, está em torno de 20 Hz. Se eu for lá para a tecla da direita, eu estou falando de aproximadamente 5.000 Hz, um pouco menos que 5.000 Hz. Então, se alguém tiver uma oportunidade, vem tecla a tecla, e a gente vai percebendo que um som mais grosso, que é um som grave, vai se transformando num som intermediário, nós chamamos de sons médios, e depois um som agudo, né, que são aqueles sons mais finos que a gente ouve lá na direita do teclado do piano. Não basta eu medir as frequências. Se eu tenho a capacidade de ouvir e de analisar entre 100 e 5.000 Hz, eu fatio essa faixa em algumas subfaixas, que a gente chama de bandas de frequência. Então, eu preciso saber como o meu ouvido capta e com que sensibilidade eu vou ter o impacto daquele ruído nas diversas fatias de frequência, nas diversas bandas de frequência. Meço, então, as diversas bandas de frequência e levo em consideração um fator que é o tempo de reverberação. Vai depender do volume do ambiente, vai depender da geometria do ambiente, vai depender de algumas condições a mais. O som, ele fica ricocheteando dentro do ambiente. Ele vem de cima, através da laje, e ele passa pelo meu aparelho, ricocheteia pelas paredes, piso e teto, e volta para o aparelho. Então, eu tenho que fazer o ajuste do que eu estou medindo. Isso é o tempo de reverberação. E tenho também que estar preocupado com aquilo que eu chamo de ruído residual. O que é o ruído residual? Eu paro dentro do ambiente, não faço barulho algum, não deixo nada em volta gerar barulho, e aquele som, aquele nível de ruído que eu estou percebendo, é o ruído residual que a gente chama. Ok? Ok. Se eu consigo medir as bandas de frequência, se eu sei quais são os índices máximos que eu posso atingir, como é que eu coloco esses dados para interpretar? Então, está aqui um gráfico onde, no eixo horizontal, nós temos as frequências, de 100 a 5.000 Hz. Alguns gráficos vêm mais, vêm menos. Normalmente, a gente padroniza para 5.000 Hz. No eixo vertical, nós colocamos o índice de pressão sonora. Aí eu estou sendo mais rigoroso. A gente pode entender o nível sonoro, ou o volume do que eu estou ouvindo. Ok? Lembrando que a norma está sempre falando para mim, o máximo está aqui, ó, 80. Isso aqui é um ensaio de uma laje, a gente falou em laje de 10 centímetros,
está aqui a curva, o espectro, nós chamamos essa curva do elemento ensaiado de espectro. Esse é o espectro daquela laje. Resultado obtido, 82 decibéis. Ou seja, entregar essa obra só com a laje não está aprovado pela norma. Muito bem. A questão é que toda vez que eu quero fazer um estudo de desempenho acústico, a norma ISO, que é a norma utilizada por os ensaios, ela usa uma curva de referência, que é essa daqui, olha, essa vermelha. Tem essa azul. Tem várias outras entre a azul e a vermelha. São curvas matemáticas colocadas pela norma ISO, que eu contraponho com a norma, com a curva em estudo. O que interessa é sempre a área entre a curva de referência e a curva de estudo, essa área. Portanto, se eu tenho um objetivo de ter um material de alto desempenho acústico ao ruído de impacto, seria muito importante que eu perseguisse o meu espectro com um formato mais próximo dessa curva. Quanto maior aderência geométrica tiver a curva, o espectro do que eu medi, com a curva de referência, quanto mais próximo disso acontecer, melhor o resultado acústico e melhor o conforto de quem estiver no pavimento de baixo. Ok? Aqui nós temos um ensaio feito num residencial no interior de São Paulo, agora, no ano passado, nós fizemos isso. Eu tenho a curva de referência certa para esse espectro, mas olha só, o resultado, 73 decibéis. E essa curva, ela é reta, praticamente. Se eu pegar uma linha reta aqui, eu vou traduzir esse espectro. Eu perdi uma chance aqui, de cara, de ter um ganho de resultado nessa parte direita, onde estão as frequências dos sons agudos. O karma de todo acústico, o karma de todo trabalho de isolamento acústico, está sempre com as frequências baixas, está sempre com sons graves. Esse é o nosso grande problema. Tá? Agora, sons agudos é muito mais fácil. Então, nós perdemos aqui uma oportunidade de ter um rendimento melhor. Aqui, uma outra laje de 15 centímetros, onde eu vejo o espectro e a curva de referência. Olha essa área aqui. Toda essa área faz com que eu perca rendimento acústico daquela laje. Ok? Muito bem. Olha o Balcrio. Balcrio cola. Eu estou aqui, desde a frequência de 100 Hz, está aqui, olha. Eu estou falando de 60 decibéis. Vamos relembrar que para eu atender o mínimo da norma, eu preciso de 80. E está chegando para mim 60 decibéis. Olha a estabilidade na baixa frequência que acontece isso. Nós que vivenciamos os ensaios de impacto no dia a dia, a gente tem tudo, principalmente dados bastante críticos em baixa frequência, né, para ruído de impacto. Né? Olha que interessante, na média frequência, a aderência que tem com a curva de referência. E olha como ele desce, ou seja, o som que está chegando para o morador nas altas frequências está cada vez menor. Ou seja, o nível de conforto, né, para esse morador é muito expressivo. Né? Então, nós temos aqui um produto que, graças aí, como o Alexandre falou, o Herbert escondeu a fórmula, mas o Herbert teve a felicidade de conseguir um material de resiliência dinâmica única, que obteve um resultado de vedação, de isolamento acústico, totalmente especial. Isso é muito especial. Refeito o ensaio, olha o outro ensaio feito aqui. De novo, aderência total entre a curva de referência e essa curva do espectro do produto.
Ou seja, conscientemente, partindo de todas aquelas premissas que o Alexandre comentou inicialmente, e complementado pelo Herbert, houve uma ciência aplicada, houve uma consciência técnica do que se estava fazendo. Aqui nós temos o produto comparado com alguns outros materiais de mercado. Tá? A gente tem isso daqui. O que mostra as vantagens desse produto. Né? Conclusão. Não dá para dizer, para negar, que há uma inovação em materiais de desempenho, em métodos de trabalho. Otimização de processo construtivo. O Herbert colocou isso daqui e mostrou o processo para isso. A fácil aplicação do produto. A racionalização dos recursos financeiros do cliente. Né? Uma forte redução no lead time do processo. Né? Já que o cliente briga com o cronograma de obra o tempo todo, esse é um elemento que vem a favor, vem ajudar. A produtividade que foi falada pelo professor aqui com muita propriedade, né? Esse elemento vem trazer luz para a melhoria de produtividade e valor agregado. Então, a gente só pode entender que quem sabe, sabe. E, com isso, fica difícil agora a gente falar assim, olha, eu prefiro a pé, né? Eu prefiro isso porque a pé é pior, né? Se eu tenho todas essas vantagens, ok? Obrigado, pessoal. Bonifácio, Alexandre e Herbert, muito obrigado aí pela contribuição. A gente consegue agora fazer a leitura da curva, né? Quando chegar o ensaio lá, a gente vai avaliar essas questões aí. Cadê os vendedores da Quimicrio? Estão aí, já aprenderam, já quando vê o ensaio lá, a gente já sabe onde pegar. Muito bom, muito obrigado. Parabéns, Herbert, pelo desenvolvimento. O Alexandre trouxe esse desafio aí e se superou. Muito bom. A gente está com o número de WhatsApp, eu acho que vai para as pessoas que fazerem as perguntas. A gente também está com a live e a nossa amiga Fernanda vai agora contribuir com as perguntas. Fernanda, por favor. Oi, vamos lá. Temos muitas aqui. Que bom. A primeira pergunta é para o Herbert, foi o Fred que perguntou. Ele falou no quesito tempo de resistência ao fogo. Na verdade, foi uma pergunta. E no quesito tempo de resistência ao fogo, a cola acústica apresenta alguma diminuição da resistência? Boa pergunta. Não fizemos nenhum ensaio em relação à resistência ao fogo, né? Isso pode estar no nosso próximo escopo para isso. Mas, teoricamente, pela qualidade, sim. É para ela promover uma boa resistência ao fogo, mas a gente precisa fazer ensaios para comprovar. Não foi realizado ensaio dessa maneira. Temos outra pergunta do Tiago, da Parex. Ele pergunta para o Alexandre: qual é a aderência da cola acústica em porcelanatos? Porcelanato é cerâmica, né? Então, acho que o Herbert também... Porcelanato é uma cerâmica com absorção mais baixa, né? Então, especificamente, não sei nem se a placa que foi ensaiada era classificada como porcelanato. Eu não cheguei a ver o seu desenvolvimento. Do ensaio interno ou do externo? Não, lá do externo era B2, acho que era... B2, B3. Daqui era porcelanato. Isso, É. O ensaio que foi realizado em relação à liberação de área. Eu não vejo nenhum problema para assentar porcelanato, e como ele está afirmando que o interno foi com porcelanato, então... eu acho assim, comercialmente, o pessoal fala muito porcelanato hoje como se fosse diferente da cerâmica, mas eu acredito que não tenha nenhum problema de aderência no porcelanato. Aliás, a aderência está muito mais alta, está ao dobro do que a norma... Pode falar, dá o teu microfone, professor, se ele quiser. Tem mais microfone? Não? Ou a aderência está ao dobro do que a norma solicita, que é meio MPa, né? Então, acredito que não tenha problema nenhum. O professor queria...
Eu acho só para contribuir um pouco também, o material, ele pensado como cola, né? Ele não tem uma propriedade que a gente observa na argamassa, que é a ancoragem física, né? Você está muito mais preocupado com a adesão química, né? Que é a reação do adesivo, da cola, com as peças, né? Do que uma ancoragem química que você precisa da ligação mecânica, né? Melhor que uma argamassa colante comum, com certeza. É um fenômeno, são fenômenos diferentes, né? Então, quando eu uso a penetração de pasta de cimento nos poros, eu tenho uma aderência mecânica. No caso da resina, é adesão química. E ela tem determinados materiais que não existe adesão, porque é um fenômeno químico de interface. Tá? No caso do porcelanato, qualquer cerâmica tem exatamente o mesmo desempenho quando é adesão química. Apenas adesão química. Aqui a gente não tem cimento. Então, é só adesão química. Em relação ao porcelanato, vai dar exatamente a mesma coisa que um grès cerâmico comum. Só para complementar um pouco, tem uma tecnologia de promoção, tem uma tecnologia de promotor de aderência dentro da formulação, né, que deu os resultados. Como eu estava falando, tem uma tecnologia de promotor de aderência dentro da formulação também, por isso que os resultados foram mais satisfatórios. Tanto é que o tempo em aberto deu 0,9 MPa, e o tempo em aberto foi de 20 minutos, né? E nem baixou nada, e nós fizemos um tempinho aí estendido de 30 minutos, né, que a norma exige. Você tem o tempo em aberto determinado pelo fabricante, e o tempo estendido são 10 minutos a mais do que só... E aí, em 30 minutos, você tem 0,7 MPa. Então, mas teoricamente, é o que o professor falou, né? Você fez uma adaptação, porque a norma ela foi pensada por uma argamassa colante que é base cimentícia. Sim. Quando a gente foi fazer o desenvolvimento, como não tem uma norma brasileira para adesivo químico, então a gente acabou fazendo uma adaptação. Então, no meu ponto de vista, ela tem um desempenho muito superior em relação a uma argamassa colante de base cimentícia. Para porcelanato, até o Pedroso Pedroso está aí? Até lá fora falou. Inclusive para outros materiais que tenham dificuldade com base cimentícia, esse material, nós não fizemos ensaios, mas colaria em outras bases também. Tá? Não sei se você tem mais alguma pergunta aí. Tem mais uma, só um minutinho. A Juliana Gonçalves faz a pergunta para o Herbert. Esse revestimento acústico pode ser aplicado em uma laje que irá receber revestimento em um outro momento? Permitiria o trânsito de pessoas diretamente sobre ele sem revestimento final? Está falando do Balcrio Acústico Tix, né? Então, você pode aplicar sobre uma laje zero. Você pode aplicar o revestimento cerâmico a hora que for o caso de aplicar o material. O que você vai ter é vamos supor assim, o seu tapete acústico e sua proteção mecânica sobre ele, que vai te dar resistência, vai te dar impermeabilidade e resistência à abrasão. E aí, quando for definido para colocar o revestimento, você assenta o revestimento em cima da... Não sei se eu consegui responder. Conseguiu, mas a gente tem mais certeza do Balcrio Acústico Tix, né, Pedro? Porque nós aproveitamos esse evento porque não tinha um material novo de marketing, né, um lançamento oficial. Mas a gente já tem ele aplicado com sucesso há muito tempo, né? Vocês já... A cola acústica, sim, está sendo lançada hoje, mas a Juliana está aí, né? Eu acho que a pergunta é... É da Dundum? Você que perguntou, Juliana? Não então chegou. você aproveita e pergunta. Mas calma, eu acho que essa pergunta, só a resposta para essa pergunta é a seguinte: o material ele não foi desenvolvido para ter resistência abrasiva para você aplicar e agora eu vou fazer o forro, agora eu vou ele é um material de acabamento. Exatamente, ele está ali para ser um material de acabamento. Sobre ele você aplica uma camada de proteção mecânica, que aí é o Balcrio proteção acústica, para esse material te dar o desempenho de resistência à abrasão e o trabalho até que venha o proprietário, o morador e faça o assentamento cerâmico.
Então, ele não é para você aplicar na fase, estou levantando a estrutura, já vou aplicar para deixar aplicado. Mas se o que vai eu ter disse- várias etapas de serviço posterior, você faz a proteção mecânica e aí sobre a proteção, Então, sim, você pode mas fazer o que eu as disse é que etapas. vocês já têm uma experiência, você viu, nós mostramos uma tabela que tem mais de 20 ensaios, porque já tem muitas obras Sim, com isso sim. aplicado com sucesso. É que a pergunta foi, posso aplicar e depois deixar quanto tempo para fazer a proteção? Acho que foi essa a pergunta, né? Não sei se a pessoa está aqui, mas... Foi essa a pergunta? Ah, então está certo. Dá tempo de mais uma, Cláudia? Agradeço a pergunta. Sabemos que temos mais questões no WhatsApp, mas agora, no momento, a gente tem que finalizar o painel. Peço desculpa, sei que vocês querem interagir muito. Todas as perguntas vão ser respondidas. Tá? Agradeço muito o painel. Eu sei que esse tema acústica, acho que a gente deve levar em consideração, até trazer ele mais vezes, né? E a gente faz o convite aí para a gente repetir esse assunto. Tá bom? Obrigada.